Uma das questões mais perguntadas aqui no Um Bilhete Por Favor é a tão famosa e temida alfândega. Isso mesmo, são questões nebulosas, às vezes dependem de interpretação pessoal do agente de alfândega e muita gente fica com dúvida sobre o que pode levar, mas principalmente sobre o que pode trazer do exterior na sua próxima viagem internacional. Afinal, comprinhas, claro, é uma das partes mais importantes da viagem de todo mundo que vai, principalmente para Orlando, para Miami, para os Estados Unidos pela primeira vez. Então no vídeo de hoje, para tirar todas as dúvidas da sua cabeça, eu vou falar sobre alguns mitos sobre a alfândega. Assim, você fica sabendo exatamente o que acontece na vida real, tira todas as suas dúvidas e pode viajar e voltar da sua viagem tranquilo, sabendo o que pode e o que não pode fazer. Tá preparado? Então vamos nessa! E já vamos começar com um dos mitos mais polêmicos que existem, que é que presentes não entram nas cotas de compras que você pode trazer do exterior. Então essa é bem simples para resumir, presentes são tratados da mesma forma que uma compra normal. Presentes só são isentos quando você traz eles via correios, por exemplo, do exterior, ou quando alguém te manda presentes do exterior por correios aqui para o Brasil. Mas quando você viaja, tudo que você traz na sua mala pode ser sim taxado e vai ser considerado pela Receita Federal. Outro mito bastante comum é de que produtos pessoais não entram na cota e não podem ser cobrados. Se fosse tão fácil e tão simples assim a regra, todo mundo iria trazer 4, 5 malas cheias de produtos, de presentes e de coisas para usar aqui no Brasil. Mas olha, a conversa na verdade é bem diferente. Aliás, a gente pode colocar tudo numa pergunta só, como por exemplo, se você trouxer produtos usados e sem etiqueta, se não vai entrar na cota. É importante ter muito claro uma coisa, a Receita Federal não é boba e os agentes recebem milhares de turistas que viajam ao exterior todos os dias. Então eles estão muito bem preparados, eles têm um aparato tecnológico gigantesco e claro, já sabe todas as desculpas que nós usamos quando viajamos para o exterior e fazemos compras. Então não caia nessa, porque a interpretação do que é item pessoal e do que não é vai ser simplesmente da Receita Federal. Segundo a instrução normativa que os agentes usam, os artigos de uso pessoal são os artigos de vestuário, higiene e itens indispensáveis para a viagem. Nesses itens indispensáveis para a viagem entra aí um celular, uma câmera e um relógio. Tudo tem que ser compatível com a viagem. Não adianta você viajar para passar uma semana em Orlando e trazer 2 malas de roupas e falar que é pessoal. A Receita não vai cair nessa. Tudo tem que ser de acordo com o tempo e a finalidade da sua viagem. Por exemplo, se você vai durante os meses de maio até setembro para Orlando, que é uma época de muito calor, e volta com roupas de frio, como por exemplo botas, casacos, camisas de manga longa e por aí vai, eles não vão ser considerados itens de uso pessoal, porque itens de uso pessoal é o que você vai usar no exterior durante a sua viagem e não no Brasil. Outro mito bastante famoso é de que se você conseguir entrar no Brasil com uma peça de eletrônico, como por exemplo uma câmera fotográfica profissional ou um computador muito caro, depois você vai poder ir e voltar para o exterior quantas vezes quiser tranquilamente. Infelizmente não, porque a declaração de bens que existia aqui no Brasil, que você declarava no aeroporto de saída do Brasil para o exterior, deixou de existir, foi extinta em 2010. Então, todos os seus produtos comprados no exterior, mesmo que há muitos e muitos anos atrás, sempre podem ser taxados aqui quando você chega no Brasil, se você nunca os declarou oficialmente. Outro mito que todo mundo quer saber, que se voltar com um iPhone, por exemplo, um relógio ou uma câmera fotográfica, eles nunca vão entrar na cota. E isso depende. Novamente a regra é, você tem direito a um item de cada, ou seja, se você vai sem nenhum telefone, você pode voltar com um telefone, nunca com 2 telefones, por exemplo. A mesma coisa vale para câmeras e relógios de pulso, apenas um de cada vai entrar na sua cota pessoal. É importante que eles estejam abertos e usados, porque você precisa dizer que usou esses itens, como por exemplo celular, câmera e relógio,
durante a sua viagem para o exterior. É importante lembrar que se você tiver mais de um item dessas coisas, ele vai cobrar por todos os outros excedentes normalmente e vai pagar multa adicional caso você não entre na fila dos itens a declarar quando chegar aqui no Brasil. Outro mito muito famoso é de que você pode juntar a sua cota de $500 de compras no exterior com a, por exemplo, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, e aí você pode comprar, por exemplo, um item que custa $1.000, afinal você juntou a cota de $500 de um com a cota de $500 do outro. Péssimas notícias para você, mas a cota é pessoal e intransferível. Isso significa que na mala de cada uma das pessoas, o máximo em compras é o limite de $500 que a gente já conhece. Se os itens ultrapassarem dentro de uma mala, por exemplo, responsável de uma pessoa, ela vai ser multada, mesmo que na mala da outra pessoa existam menos do que $500 de compra. Repetindo, a cota é pessoal e intransferível. E o mito de que roupas usadas que você já tirou a etiqueta não podem ser taxadas. Não poderia ser mais falso, exatamente pelo que a gente já conversou sobre itens que devem ser usados durante a viagem. Você tem sim a obrigação de saber qual é o clima do lugar que você está indo. Então, se você vai para uma viagem de uma semana ou de 2 semanas e traz roupas necessárias para 1, 2, 3 meses, eles vão sim multar e taxar você. Pode ser por roupas de fora da estação, pode ser por itens repetidos, pode ser por roupas em quantidade demasiada para o tempo que você ficou na viagem. Então, se você vai ficar 1 ano nos Estados Unidos, por exemplo, estudando, é claro que você vai ter mais roupas quando voltar para a sua casa aqui no Brasil. E isso eles vão entender. Mas não adianta dar um desperto e trazer de volta 4, 5, 6 malas cheias de roupa se você só passou 1 semana e meia ou 2 semanas em Orlando. Os fiscais vão poder te parar e te multar pesado. Outro mito bastante famoso é sobre as lojas Duty Free. Se você comprar os produtos no Duty Free, eles serão livres de impostos e multas quando você chegar aqui no Brasil? A resposta é: depende. Os produtos comprados do Duty Free no exterior, ou seja, por exemplo, se você está voltando de Nova York direto para São Paulo, passa no Duty Free do aeroporto de Nova York, eles vão ser considerados compras no exterior normalmente, mesmo as compras que você efetuou fora do aeroporto, e podem sim ser taxadas e multadas aqui no Brasil. Já se você compra no Duty Free brasileiro do seu aeroporto de chegada aqui na sua terra natal, aí você tem um outro limite de $500 de compras. E essas compras do Duty Free aqui no Brasil, aí sim elas não vão entrar na cota. Tanto é que você só entra no Duty Free aqui no Brasil ou só recebe as compras que você fez no Duty Free online depois que você passa pela Receita Federal. Ou seja, já livre dos impostos, das multas e de revistarem a sua mala. E uma última dica: nunca pense em tentar dar um agrado para o fiscal da Receita Federal se você acabar sendo pego e multado por aqui. A pena para quem tenta subornar um fiscal da Receita é de até 2 anos de prisão e multa. Então, pelo amor de Deus, não corra esse risco. Se você trouxer compras a mais do exterior aqui para o Brasil, declare-as, principalmente os eletrônicos que estão acima da cota permitida que você pode trazer aqui para o Brasil. Ele vai revistar todas as suas malas pessoais, por exemplo, de mão, mochila, bolsa de mulheres, como as malas despachadas. Isso é tanto para quem vai declarar, como para quem disse que não tinha nada a declarar quando chega aqui no Brasil e é pego pela fiscalização para fazer a revista obrigatória. Então, nesse momento, se você for pego, mantenha calma, deixe o fiscal calcular quanto é que você vai ter que pagar, se você vai ter que pagar alguma coisa, e pague todos os tributos da forma mais correta possível para evitar problemas seríssimos e pesados com a lei. É isso, esses são os principais mitos sobre a alfândega quando você viaja para o exterior. Eu espero que esse vídeo te ajude a voltar tranquilo, sem peso na consciência, e poder aproveitar a sua viagem ao máximo, tanto lá, quando chegar aqui no Brasil, vir contar para a sua família tudo o que aconteceu, trazer e entregar todos os presentes. Isso sim é que é ter uma viagem tranquila. E
ficar e voltar sem peso na consciência. Vai por mim, vai ser muito melhor a sua viagem. Existem 2 outros vídeos aqui no canal sobre a alfândega que você pode procurar aqui no bilhete, por favor, com mais informações complementares para você não ter dúvida nenhuma. Te espero no próximo vídeo cheio de outras novidades e dicas para sua viagem. Tá combinado? Um grande abraço e, claro, boa viagem!